Olá pessoal, no vídeo anterior eu fiz um vídeo com algumas imagens falando que a pobreza e a miséria, ela andam de mãos juntas. Como assim? O que que eu quero dizer com isso? Porque assim, desde a minha infância, é, eu morando ali naquele bairro de periferia, eu via aquele padrão nesses bairros, que onde que era muito agitado, onde que era muito movimentado, onde que era muito barulhento, e ali, as pessoas que estavam ali nesse local, as pessoas, no caso, faziam festa todo final de semana, muita bebedeira, algumas pessoas usando algumas substâncias ruins, né? Então, no caso assim, o que, que eu vi naquele padrão? No caso assim, quase 90% daquelas pessoas ali que estavam festejando, que estavam com aquele espírito do deus Dionísio, né? No caso assim, é, se você fosse olhar a vida dessa pessoa ali no profundo, você ia conseguir ver que ela tinha algum problema, tinha algum trauma, tinha alguma necessidade financeira, alguma necessidade habitacional, alguma necessidade geográfica, alguma necessidade de trabalho, etc. Ela tinha algum problema que fazia ali ela ficar naquele estado ali momentâneo, naquele estado curto de bebedeira, com barulho, festas, né? Para esquecer talvez esse problema. E eu consegui ver que é um padrão. E assim, infelizmente, no caso assim, muitas pessoas às vezes não respeitam o próximo, né? Às vezes a pessoa quer trabalhar no dia seguinte, um vizinho, uma vizinha, né? A pessoa precisa sair cedo, às vezes a pessoa tem pais idosos, às vezes a pessoa, no caso, tem que sair cedo para o trabalho, às vezes a pessoa tem que levar algum ente querido para o médico, e ali, essas pessoas que fazem aquilo ali não têm um respeito ao próximo, não é? Não quer nem saber. Então, assim, é um padrão clássico que eu vi, geralmente, num local simples, geralmente uma casa simples, às vezes a casa não acabada, algum desleixo, a questão do lixo de rua, no caso, às vezes, assim, praticamente tudo na rua, não tendo uma lixeira, às vezes assim você via que também muito entulho, às vezes na viela, no escadão, nos bueiros, né? No caso assim. E eu vi que, no caso, que era esse padrão. E muitas das vezes, quando você ia conversar com essas pessoas, às vezes assim, na questão de financeira, às vezes você ia conversar com essas pessoas na questão de habitacional, algum financiamento, isso daí, as pessoas não tinham esse conhecimento. O conhecimento era pegar o dinheiro, gastar tudo em bebedeira, gastar tudo em farra, gastar tudo em baile, vivendo o presente momento, mas não pensando no longo prazo e não pensando nas coisas básicas. Aí tem até uma imagem muito clássica que muitas pessoas colocam, às vezes, no Facebook, né? Que é aquela imagem, assim, às vezes o cara não tem nem garagem na casa, naquele bairro de comunidade ali, mas o cara tem uma Hornet, no caso assim, você entendeu? Então, assim, a pessoa não faz, a pessoa não consegue meditar e fazer a mudança de dentro para fora, né? No caso assim, você organizar passo a passo. Você organizar a sua vida, você meditar os seus pensamentos, você se organizar para ver o que, que você quer, fazer o design no curto, médio, longo prazo. E às vezes, assim, essas pessoas, no caso assim, têm uma mentalidade de miséria, né? Acho que algumas, assim, de miséria na questão do quê? Porque, assim, toda pessoa que sonhou em 1 milhão, a pessoa passou um dia na sua mente. E muitas pessoas que eu vi ali, que estavam naquele bairro de periferia, no caso assim, não tinha esse sonho. O sonho, no caso assim, era praticamente quase impossível. No caso assim, não acreditava. Né? No caso assim, não acreditava no seu sonho, não colocava força, não colocava energia para esse sonho, para aquilo ali que eles almejassem, conseguisse. Então, assim, é bem triste esse padrão, que no caso assim, que eu acho que eu concordo, que a miséria e a pobreza e o barulho tremendo, ele anda junto, de mão dada. São companheiros. Porque assim, quando você passa da ponte para lá, ou de um bairro, ou de algum local onde as casas são mais organizadas, as casas são mais acabadas, ou em um bairro um pouco melhor, que tem ali pessoas, classe média, que faz a média, não é? A quantidade de pessoas, classe média ali, no caso você vê que tem um certo padrão em silêncio, tem aquele certo padrão de você respeitar o espaço do outro, tem um certo padrão, a questão de lixo no seu local certo,
na lixeira, no caso, aquela sujeira que eles fizeram, eles, no caso, jogarem no lixo. É, também tem aquela forma de você respeitar o espaço do próximo. Então, assim, em um local mais. Em um local melhor, com umas condições melhores de financeira, habitacional, algo assim, essas pessoas, no caso, não tem barulho tremendo. Você não consegue ver muito barulho, porque as pessoas, às vezes, assim, as pessoas estão em casa, descansando, assistindo algo com um barulho suportável, com um barulho que, no caso, um barulho com som ambiente, daquelas pessoas que estão próximas ali, assistindo determinadas coisas, TV, rádio, som, algo assim. Caso extremo, ou caso que pode haver quando tiver alguma festa, um aniversário, um casamento, um final de ano, um carnaval, ou algo assim, datas típicas. Aí, no caso, que a gente vê que aquelas pessoas, elas se reúnem com os amigos, entendeu? Tira ali todo aquele estresse da semana, entendeu? No caso assim, tira todo aquele estresse, aquela energia ruim, né? No caso assim, para se renovar. Mas ali, de uma forma socialmente, no caso, educada, uma forma socialmente ali respeitosa, você entendeu? Cada um respeitando o seu espaço, aquela coisa, não que nem nos bairros que eu via na periferia, no caso assim, que era aquelas pessoas, no caso assim, que eu falo que é aquela pulsão, mas porque no caso assim, eu falo pulsão. Tem a pulsão de vida, que são pessoas que, no caso assim, se respeitam, fazem coisas legais, que fazem coisas, no caso assim, que é pra pessoa deixar um legado, pra pessoa reescrever a sua história, pra as pessoas aproveitar tudo que tem de bom e de melhor nesse mundo, que o dinheiro consegue comprar, que aí a nossa energia consegue comprar, né? No caso assim. E tem a pulsão de morte, que é aquelas pessoas que, no caso assim, que eu olhando, fazendo uma análise, essas pessoas estavam se destruindo. Por quê? Se você beber todo dia, você vai ficar alcoólatra, né? No caso assim, a pessoa que bebe todos os dias. Se você não fazer exercício físico, não precisa fazer todos os dias, 3 vezes na semana, algo assim, você vai se tornar sedentário. Se você não cuidar do seu ambiente, que você tá interno, aí eu falo para você aqui, ó, vou citar uma teoria dos Estados Unidos, que é uma teoria de Chicago, se eu não me engano, que eles deixaram um carro em via pública e com uma janela quebrada desse carro lançado por uma pedra. Eles deixaram num bairro rico e num bairro pobre. No bairro pobre, aquele carro, ele se acabou rapidamente. Todas as pessoas pegaram, no caso assim, as peças e deterioraram todo o carro. Deixaram num bairro rico. E o que aconteceu? Também aconteceu a mesma coisa. Né? Aconteceu a mesma coisa também, deteriorado, pegaram todo o carro, aquela coisa. Então, assim, no caso, se você não cuidar do seu ambiente interno, da sua organização interna, da sua casa, o que tem que ser feito, eu acredito que vai ser o reflexo da sua vida. Eu acredito muito nisso, que no caso assim, cara, porque é onde que você descansa, é onde que você fica ali naqueles momentos para meditar, para você refletir, para você conseguir fazer o design, para você ter a paz de espírito. É que eu falo para algumas pessoas, né? No caso assim. E infelizmente algumas pessoas falam que a paz de espírito você tem que estar embalada, que você tem que estar na bebedeira, todos os dias. Eu acho que tudo aquilo que é excesso, eu não tô falando pra você ser careta, não fazer isso, no caso assim, uma vez ou outra, mas eu acho assim, eu acredito que tudo que você fazer em excesso, eu acho que, se eu não me engano, e tenho sem dúvida, é falta de algo. Que você quer se anestesiar, isso que você tá fazendo em excesso, você quer anestesiar e fugir do problema. E fugir da realidade. Porque, assim, para muitas pessoas, até mesmo para mim, cara, paz de espírito. E a paz de espírito, eu acredito, no caso assim, é o quê? É você estar tá de bem consigo mesmo. E assim, o que eu vejo, nem todo mundo consegue fazer isso. Porque assim, nem todo mundo consegue fazer isso e nem todo mundo tem energia, nem todo mundo consegue viajar sozinho. Nem todo mundo consegue fazer uma academia sozinha. Nem todo mundo consegue fazer um passeio nacional sozinho. Muitas pessoas não conseguem fazer um investimento. Vamos colocar aqui investimento. Aqui, na época quando o pessoal, bem no início do Bitcoin, as pessoas terceirizavam. Chegava a determinada pessoa, falava que ia tomar conta, gerenciar aquele dinheiro aportado, e através desse gerenciamento, a pessoa ia ficar com 30% para gerenciar.
E às vezes, assim, ia ficar com uma porcentagem para gerenciar, e às vezes falava que aquela pessoa ia ganhar um retorno de 20% mensal. E assim, muita gente às vezes caiu no golpe. Por quê? Porque com a preguiça de estudar, com a preguiça de assistir algum conteúdo extenso, né? No caso assim, no longo dos dias, no longo dos meses, você conseguir compreender o que é um Bitcoin, né? Qual corretora que é segura, como que é uma carteira fria, como que é uma carteira aqui no caso que offline, né? No caso assim, quais as melhores criptomoedas. As pessoas tinham a preguiça. As pessoas terceirizavam aquilo para aquelas pessoas porque falta de preguiça. Então, assim, eu acredito que a pessoa tem que se organizar de uma certa forma. Não pode ter preguiça. A mesma energia que você coloca para fazer todas as coisas que você está se auto a mesma energia que você coloca para você fazer todas as coisas que tá te autodestruindo, que eu falo que é a pulsão de morte, que é tudo aquilo que te deixa para baixo, é tudo aquilo que você tá se autodestruindo. O cara tá bebendo todos os dias, ele tá se autodestruindo. O cara tá usando substância todos os dias, ele tá se autodestruindo. O cara tá na balada todos os dias, ele tá se autodestruindo. Então, assim, eu acredito que tudo que é excesso não é bom. Compulsão de morte. Porque, assim, aí eu vou dar um outro exemplo. Tudo que for pulsão de vida, que é você ir pra academia todos os dias, em excesso, legal. Você fazer conteúdo, que eu já falei aqui no ano de 2025, que é você fazer conteúdo, como esse. Que eu tava lá na Argentina. Quanto mais vocês demoram, num caso assim, de você conhecer um país ou outro, mais fica caro. Muitas pessoas estão reclamando do valor da Argentina, né? Na questão dos alimentos. Quando eu fui no meio do ano, não estava tão alto. Então, assim, tudo que você fazer em excesso, compulsão de vida, é bom. Conteúdo, é bom. Como que eu já falei, para um jovem daqui de 10 anos, com um jovem daqui com 18 anos, daqui 10 anos, ele vai ganhar muito dinheiro e vai se tornar milionário. Tudo que você fizer em excesso, compulsão de vida, a juntar, organizar, montar sua carteira de investimento, ali, ter aquela regra de colocar determinado X todo mês com seu salário, legal, compulsão de vida. Você pode agir em excesso. Por quê? Porque eu falo para você no caso, porque quando você vê as pessoas classe média, os ricos, não tem barulho. O barulho é quase mínimo. Ali, todos estão ali em casa, meditando, descansando a mente, organizando a mente, que a mente precisa do descanso, conversando consigo mesmo, respeitando os vizinhos, tanto de frente, tanto do lado. E aquilo ali é o reflexo da vida deles. No caso assim, a paz de espírito. Por quê? O dinheiro não gosta do barulho. O dinheiro não gosta do barulho. Eu acho que só fica aquela metáfora na questão da bolsa de valores. Compra ações no som de canhões e vende as ações no som de violino, de Beethoven. Então, assim, eu acredito também que o barulho, ele anda com a miséria, com a pobreza, com o desleixo, com a pulsão de morte, que ali as pessoas estão buscando refúgio na vida difícil, que eu já fiz alguns vídeos, que a pessoa tem aquela disciplina de pegar o ônibus 5 horas da manhã. Por quê? Ela tem aquela disciplina, pegar aquele ônibus lotado, 5 horas da manhã, apertado, que nem a sardinha, porque a pessoa tem a disciplina para receber aquele salário pífio, e aquele salário que às vezes, muitas das vezes não dá para suprir toda a sua necessidade, só que ela tem aquela disciplina para não ter um desconto maior do que aquele salário baixo. E para aquela semana terrível, com aquele emprego que muitas das vezes as pessoas não gostam, muitas das vezes as pessoas não gostam daquele chefe, então ela acaba se anestesiando com a bebedeira, com som, com desleixo, que é muitas pessoas que a gente vê que estão acabando se desistindo da vida, né? Que eu falo que no caso que a pulsão da morte é o quê? A pessoa ela tá viva, mas por dentro tá morta. Mentalmente, às vezes também fisicamente. E assim, no caso assim, a pessoa tá que nem um zumbi. Um exemplo assim, não é? No caso. Então assim, gente, eu acredito também, não é? No caso assim, que eu já vi com meus olhos, no caso assim,
E é triste, né? No caso assim, o que que acontece? Porque eu também falo que o silêncio, muitas das vezes, é ótimo. Entendeu? O silêncio, você meditar, você colocar suas ideias nos lugares, você entendeu no caso assim, para o que, que você vai fazer, entendeu no caso assim. É, o poder da solitude, não é? Na questão do que, cara, o que é o poder da solitude? Cara, é você estar bem consigo mesmo. Você fazer todas as coisas sem precisar de ninguém. Mas se tiver alguém, é a cereja do bolo. Mas você vai fazer independente se tiver ou não. Porque, no caso assim, isso é você estar de bem consigo mesmo. É você ser a sua melhor companhia. E você gostar da sua companhia. Você gostar ali, você se refletir, você fazer suas reflexões, no caso, você entendeu? E no caso assim, cara, eu acredito que no caso aqui é ótimo. É bom, você entendeu? Porque assim, fizeram um estudo nos Estados Unidos. Deixaram 30 pessoas sozinhas, dentro de um quarto, dentro de uma sala, e ali não tinha nada. Não tinha TV, não tinha celular, não tinha nada. Só tinha a pessoa e a pessoa. Muitas pessoas, no caso, e uma máquina de choque. Muitas pessoas, no caso, se auto e ela, na máquina de choque, tomar choque por não conseguir ficar sozinha mais de 6 minutos. A pessoa se refletir com ela mesma. Então você vê que esse padrão as pessoas não conseguem. Tem pessoas que não conseguem. Tem pessoas que não conseguem ficar sozinha. Tem pessoas, no caso, que para ela ficar sozinha, ela surta, não consegue. E aí, muitas das vezes, a pessoa tem que ir para aquela pulsão de morte. Porque eu acredito, se você fazer um teste, você perguntar para 10 pessoas. Gente, eu vi um vídeo, um rapaz falou, eu falar para 10 pessoas que eu vou começar a fazer conteúdo. Quantas pessoas vão falar para você fazer? Quantas pessoas vão querer falar e fazer com você? Depois você me conta. Agora, se você chamar 10 pessoas para encher a cara, vai ser quase 100%. Se você chamar 10 pessoas para aprender a ter o conhecimento, para conseguir enriquecer, acredito que vai pouca gente. Então, pessoal, esse é o vídeo. Isso aqui é a minha reflexão também. Eu concordo que, no caso, que o barulho e a miséria, a pobreza e a morte de mente espiritual andam junto, sem dúvida.